E a oposição vai se reunir com Pacheco para discutir as ações da PF, autorizadas pelo STF, contra os congressistas de direita. A pergunta que fica, e é o que eu vou explorar daqui a pouco com vocês, é se sairemos com um plano de ação ou se sairemos com notinhas de repúdio e chiliques nas redes sociais. Isto a oposição não precisa mais, e isso vai ser um dos assuntos do vídeo de hoje. Depois eu vou falar sobre a Transparência Internacional, que criticou as indicações de Lula para o STF e também para a PGR. Também vou falar sobre o julgamento de Sérgio Moro, que vai ocorrer e que eu sinceramente acho que o resultado já está definido. Eu não tenho simpatias pelo Sérgio Moro, ele conseguiu a antipatia da esquerda e da direita, mas como ele foi o juiz que prendeu o Lula, é claro que eu sinto que é uma vingança da esquerda, e o próprio Lula deixou claro que não ia deixar barato essa história toda. E eu acho que por causa disso o Moro vai ser cassado. E para finalizar, eu quero comentar mais uma bizarrice que acontece no Brasil, né, onde a gente tem um peso, duas medidas. A Justiça Eleitoral está intimando o André Fernandes porque ele teria mudado a sua autodeclaração racial, cor de pele. Curiosamente, o Flávio Dino também teve a mesma situação e com ele não aconteceu absolutamente nada. No máximo críticas. Foi o limite, críticas. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o like para aumentar o engajamento e a relevância deste conteúdo nas plataformas, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha e falar para novos públicos. Quem sabe a gente não consegue aí com o tempo mudando um voto ou outro. Se a gente convencer algumas pessoas a não mais votar no PT, eu acho que isso já é uma vitória que a gente consegue. Então, vamos divulgar o conteúdo. Então, começando pela matéria que está em tela. A oposição vai se reunir com Rodrigo Pacheco para discutir as ações da PF que foram autorizadas pelo STF. Não é de hoje que o STF está dando de ombros para a Câmara dos Deputados, né? Isso está ficando nítido, o Lira tem sido um frouxo nesse sentido, não tem tido um pulso firme em relação a defender o poder legislativo, e o STF tem feito aquilo que bem entende em relação a congressistas, a deputados da direita. Só para vocês saberem os parlamentares que vão se encontrar nesta reunião com o Pacheco. Então a gente vai ter o Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro, Eduardo Girão, Márcio Bittar, Carlos Portinho, Tereza Cristina, Isalcir Lucas, Hamilton Mourão e Marcos Duval. A única coisa que eu espero após este encontro é o seguinte: eu não espero ver notinha de repúdio, eu não espero ver chiliques nas redes sociais. Isso eu já sei que o pessoal é bom lá no parlamento. Eles adoram fazer esse tipo de coisa. Agora, o que eu quero ver é uma ação prática, um planejamento. O que vamos fazer? Quais apoios temos que conseguir no Congresso para conseguir alguma ação efetiva? Eu quero que eles executem as suas prerrogativas constitucionais. Chilique nas redes e notinha de repúdio, a direita já não aguenta mais. Então, é isso que eu quero comentar em relação a essa matéria. Eu espero que a gente tenha algum plano efetivo, ações com um mapa, né? Um planejamento de quais ações concretas serão tomadas para que o poder legislativo pare de ser um capacho do judiciário. Então vamos ver o que vai sair deste encontro. As expectativas não são muito boas, pelo menos da minha parte. Vamos ver. Eu espero estar completamente equivocado, mas vamos aguardar. Bom, o julgamento que pode cassar Sérgio Moro já tem data. O processo está na pauta de 19 de fevereiro no TRE do Paraná. Considerando esse personagem e considerando que no passado recente ele foi o juiz que ousou prender um político, ele prendeu o ex-presidente, quer dizer, agora atual de novo, né? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A esquerda tem um ódio mortal em relação ao Sérgio Moro e o Lula já falou que ele queria se vingar. Então eu acho sim que deve haver uma pressão no sentido do Sérgio Moro ser cassado. No meu ponto de vista, espero estar errado, e não que eu tenha simpatia pelo Moro, tá? Pela trairagem que ele fez com o Bolsonaro, ele conseguiu ser detestado pela esquerda e pela direita. Ele conseguiu a mesma proeza que a Joyce Hasselman. Mas neste caso, eu acho que ele ser cassado por uma revanche da esquerda, eu acho sacanagem. Até porque quando o Lula teve a sua condenação anulada, não foi porque o STF declarou que ele é inocente. Foi simplesmente por uma questão de formalidade. Foi por uma questão de CEP. Porque não só o Sérgio Moro na primeira instância, como a segunda instância e a terceira instância condenaram o Lula. E essas três instâncias consideram o mérito da causa, as provas.
Tá? Então não dá para falar que o Sérgio Moro perseguiu a esquerda e todos os outros juízes das outras instâncias. Então isso é narrativa. Mas eu tenho quase certeza, e de novo espero estar errado, que a sentença do Sérgio Moro já está decidida. Ele vai perder o mandato. O que é lamentável. Porque se ele errou, todos os outros juízes das outras instâncias erraram. E só ele vai levar a bucha? E aquele negócio, né? O Lula não foi inocentado. Mas enfim, a gente vive no Brasil. O Brasil, infelizmente, é previsível. Mas pelos maus motivos. Ele não é previsível porque ele segue à risca a Constituição. O Brasil não é previsível porque segue rigorosamente o arcabouço legal. É previsível justamente pelo contrário, muitas vezes. Vamos ver, né? Mas eu acho que o Moro já era carta fora do baralho. Mudando de assunto. A Transparência Internacional, que é um órgão respeitado, tá, internacionalmente, está longe de ser uma entidade de direita, criticou a indicação do Lula tanto para o STF, as duas indicações, como para o PGR. Tá, então eu vou repercutir aqui alguns trechos dessa reportagem. A Transparência Internacional, organização sem fins lucrativos anticorrupção, criticou as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República. O documento, né, da Transparência Internacional foi divulgado nesta terça-feira, dia 30. De acordo com a Folha de São Paulo, a instituição considera que há no governo Lula uma negligência no resgate da autonomia do sistema de justiça. O relatório critica a indicação de Paulo Gonet à PGR, por não estar na lista tríplice da Associação Nacional de Procuradores. Historicamente, o presidente sempre escolhe alguém indicado pela associação. Esse item em particular é o item que eu discordo da Transparência Internacional, porque o presidente da República não é obrigado a escolher o procurador-geral baseado na lista tríplice. Essa lista tríplice é apenas uma sugestão. Não existe obrigatoriedade. A Constituição não delimita quanto a isso, que o presidente da República está restrito a essas alternativas. Não, isso não é verdade. Tá? Então, isso aqui para mim não... nesse caso, eu até absolvo o Lula de não ter indicado a lista tríplice. Fernando Henrique também nunca considerou lista tríplice, nem sequer existia, acho que nem existia naquela época. Então, para vocês verem como é uma coisa nova, né, criada pela PGR. O Bolsonaro também não escolheu. O Michel Temer, eu não me recordo se ele chegou a escolher um PGR. Mas não é uma questão que é obrigatória, tá? Então esse ponto aqui eu até relevo. Daqui para baixo, sim, que aí são as indicações para o STF. A instituição informa que o governo tem realizado a prática de judiciário de coalizão. Isso sim. Até o O Globo já falou dessa coalizão entre executivo e judiciário, o que é realmente uma bizarrice. Deve ser uma jabuticaba brasileira. Dificilmente outras democracias têm uma coalizão do executivo com o judiciário. Um poder representativo e o outro poder que tem representação zero do povo. E um poder que só tem que fazer cumprir as leis e a Constituição, nada mais. Na ocasião, o presidente negociou politicamente a indicação com alguns membros do Supremo. Bizarrice, coisa de Brasil. Tenho a impressão que não acontece em outras democracias. O texto fala sobre a escolha de Cristiano Zanin para o STF. A crítica principal seria sobre o ministro ser um advogado particular de Lula. A indicação foi realizada em julho de 2023. Para a instituição, a escolha é contrária à autonomia do judiciário e causou espanto e decepção em sua base de apoio. A organização também criticou a nomeação de Flávio Dino ao STF. Neste caso, o texto analisa que a indicação tem um perfil político para um tribunal já excessivamente politizado. Então, nem o STF foi poupado de críticas pela Transparência Internacional. Porque, de fato, o STF está absurdamente politizado. Está até legislando hora ou outra. A nossa imprensa revela que até nos bastidores a pressão de ministros em determinadas pautas, em determinadas votações de leis no Congresso Nacional, o que é absurdo. Cadê a autonomia e a independência entre os poderes? Tá? Então aqui é uma análise sensata do Transparência Internacional, tirando a questão de que o Lula escolheu um PGR fora da lista tríplice, porque ele não é obrigado. De novo, o Bolsonaro também não escolheu, o Fernando Henrique também não escolheu e o Temer estou na dúvida. Mas isso de fato não é uma coisa obrigatória. O resto eu concordo totalmente. As indicações para o STF, essa coalizão de executivo com o judiciário, isso é temerário. De fato, isto é temerário. E para finalizar, pessoal, eu quero comentar, vou até pegar aqui uma publicação da Bárbara, que é baseado aqui nessa matéria da Oeste, que fala o seguinte:
PF intima André Fernandes por suspeita de inserção de dados falsos na Justiça Eleitoral. De acordo com o inquérito, foi identificada uma inconsistência na autodeclaração racial do parlamentar. A Bárbara trouxe aqui 2 recortes para mostrar o duplo padrão. A gente tem um peso, 2 medidas. No caso, o Flávio Dino também mudou sua autodeclaração racial. Ele já foi branco, ele já foi pardo, com ele não aconteceu absolutamente nada. Foi apenas críticas. Apenas críticas. Eu espero que o André Fernandes não corra risco de repente perder o mandato por uma coisa dessa. Aí ela recortou aqui o trecho da Oeste falando do caso do Fernandes. Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, Fernandes se autodeclarou em eleições anteriores como pardo. No entanto, sua eleição de 22 passou a declarar-se branco. Aliás, como se isso mudasse alguma coisa para o eleitor, né? Para mim não muda absolutamente nada. O congressista considerou o caso uma piada de mau gosto, e eu também. A oitiva deve acontecer entre 19 e 23 de fevereiro por meio da plataforma Teams. Então isso foi no caso do André Fernandes. Mas aconteceu também com Flávio Dino, que agora virou Supremo. O ministro Flávio Dino apresentou informações divergentes sobre sua autodeclaração étnico-racial nas eleições em que concorreu. Em 2014, a primeira que venceu para governador do Maranhão se declarava branco. No pleito de 2018, se declarou pardo. A mudança de autodeclaração gerou críticas a Dino por parte de opositores ao governo. Mas, enfim, ele também mudou de branco para pardo. Será que o André Fernandes vai ser punido? E o Flávio Dino, que também fez a mesma coisa, ficou só nas críticas? A gente está vivendo momentos estranhos, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Dá a impressão que a direita tem uma legislação, tem uma constituição, e para a esquerda tem outro. E dá a impressão que as leis aplicadas para cidadãos da direita, né, era muito mais dura, muito mais rígida, com menos direitos constitucionais, com o artigo 5º reduzido, onde tem cláusulas pétreas. Essa é a impressão que a gente fica, né? É uma impressão, não estou afirmando nada, é uma simples, humilde impressão de um cidadão que lê notícias do dia a dia e que vai montando aí as suas opiniões, né, as suas suposições, coisas desse tipo. Pessoal, é isso. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acham, se concordam ou não com as minhas opiniões, com as minhas justificativas. Reforço que se você gostou do conteúdo, se gostou desse vídeo, deixe o like para o algoritmo entregar para mais pessoas este conteúdo. Compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos nos meus perfis. Em todas as plataformas eu estou como Vinícius CFP82 em todas as redes. Verifiquem se vocês estão inscritos. Verifiquem também se as notificações estão ativas. E até o próximo vídeo.